queridos e queridas, eu sou a Saf. Vocês já devem estar familiarizados aí com os meus trabalhos no canal. Eu trabalho com, principalmente o carro-chefe, são os japamalas. E faz tempo que eu tô querendo, assim, fazer um vídeo com a minha pessoa, né, para poder me apresentar aí para vocês. Tem muita gente que fala, quando liga para tirar as dúvidas, né, fala, você devia fazer vídeos explicativos, e iria tirar dúvida de muita gente, né. Então eu falei, não, eu vou fazer um vídeo de forma a elucidar essas dúvidas, porque aí muito mais gente vai poder acessar, né, quando olhar as minhas peças, né, e quando estiver procurando esse tipo de resposta relacionada ao Ho'oponopono, lei da atração, meditação, enfim, vai entender esse outro lado que, no meu ver, está carente de respostas, tá? Então, o objetivo principal desse vídeo é colocar essas respostas que estão sendo muito frequentes via perguntas para mim de um mesmo assunto. A primeira coisa que eu vejo que não é passado em relação a você praticar esse tipo de atividade que você se conecta com essas energias é a pressa e a ansiedade. A gente tem vontade de que você vai começar hoje, você quer que já amanhã você já tenha resultado, né? E não é bem assim que funciona, tá? E tem uma explicação por quê. Eu vou chegar lá. Essa explicação, ela envolve a gente conhecer, começar a retreinar o nosso cérebro de conhecer, de enfocar o todo. Lá atrás, na época escolar nossa, né, a gente aprende as matérias separadas, né? Então, biologia é uma coisa, química é outra, física é outra, e muitas vezes você quer se formar em administração e você fala, por que eu tenho que saber química? Por que eu tenho que saber física? Né? Então, desde lá de trás, a gente vai não vai sendo treinado para ver o todo. A gente vai dividindo em gavetinhas, né? E depois, no decorrer, né, você está doente, você vai procurar um médico. Você está com um problema emocional, você vai procurar um psicólogo. De novo, reforça essa questão de dividir, de divisão. Então, imagina uma cômoda, né, cheia de gavetinhas. Só que o que acontece? Se você põe muita coisa numa gaveta, o que vai acontecer é que a cômoda vai ficar bamba. Então, não é só a gaveta que você tem que resolver. Você tem que resolver o que está pesando, você tem que dividir, você tem que saber da estrutura da cômoda, se ela vai suportar o peso, não vai, você tem que ver o todo. E a gente é treinado na escola, desde pequeno, não é nem na escola e antes da escola, né? A gente é treinado para ver só sob um ponto de vista. E assim vai se repetindo esse comportamento e vai sendo firmado com a prática, com o hábito, esse tipo de porto seguro que a gente está acostumado a ver as coisas. Então, o segundo ponto é assim, toda mudança, ela assusta, porque ela sai daquilo que você está acostumado a ficar, a ver, né? Então, seriam esses dois pontos, tá? Uma outra coisa que eu percebo, assim, né? Que seria o principal que a gente vai estar lidando quando a gente faz esse tipo de prática. Energia. Você vê que é engraçado, né? A gente está acostumado com a energia do celular, a gente está acostumado com Wi-Fi, né? A gente está acostumado com, até já vai no automático, a pilha, né? A TV, o secador de cabelo, a chapinha, né? O forno micro-ondas. Tudo tem energia, a luz, tudo tem energia e a gente não vê, né? Agora, quando se fala de energia do ser humano, não, mas aí a gente já vai levar para o cunho espiritual, aí a gente vai levar para o cunho religioso, aí numa religião aceita, outra religião não aceita, de novo a gente está dividindo as gavetas, né? Então, por que será? Já parou para se perguntar? Energia é energia, gente, energia. Não tem, são várias áreas, mas continua sendo energia. Por que essa energia a gente trata meio assim velada, né? Então,
O nosso subconsciente, ele, vamos dizer assim, até os 7 anos, a gente forma aquilo que seria a nossa programação de sobrevivência. Então, a gente vai aprender a andar, a gente vai aprender a engolir, a gente vai aprender a falar, a gente vai aprender a coordenação motora, tudo isso vai se formando até os 7 anos, né? Além disso, a gente vai estar inserindo as crenças que nós vamos vivenciando na nossa infância. Isso tudo, ele vira um piloto automático, o nosso inconsciente, né? Então, tudo aquilo que a gente vai observando, vai escutando dos pais, não mexer que é perigoso, não, o que você pensa, você tem que trabalhar muito para conseguir isso, que você não é capaz, você não é merecedor, não, você fez coisa feia, você não merece isso, tô dando exemplo, tá, gente? Tudo isso vai se inserindo e moldando o nosso inconsciente, as crenças e o modo de sobrevivência, né? O jeito de andar, de engolir, que eu dei exemplo, né? O de coordenação e tudo mais, né? O ritmo, tudo isso vai ficando ali naquele programinha, né? Que ocupa 95% do nosso dia, tá? Que nos rege, né? No dia a dia, tá? Então, o que acontece? Falando de energia, se você reparar, o fato de muitas vezes você estar fazendo uma atividade e não observar o seu piloto automático que está regendo o seu dia, ele pode, essa noção que você tem ou não tem do que é energia, esse conceito obscuro ou claro, ou pertencente, normal ou fora, ou essa característica que você dá para a energia que você está trabalhando nessas atividades quânticas, nessas atividades da lei da atração, nessas atividades de conexão espiritual, se você não observar ela e essa crença que você teve lá atrás, ela pode estar te sabotando de você, embora você esteja praticando lá atrás, ele está criando situações para te sabotar. Porque esses 95% do nosso consciente, ele funciona para autopreservação, né? Aí, a partir do 7, você só vai repetindo, adicionando novas experiências que são congruentes com essa, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar em termos de energia, o que eu penso dessa energia? Essa energia que eu estou trabalhando é a mesma energia que se fala. Quando você, por exemplo, mede o eletroencefalograma, as atividades energéticas dos neurônios. Nós somos energia, nós geramos energia. Não há diferença da energia que você está se conectando, é tudo energia. Então, essa compreensão do todo nesse sentido de energia, ela é importante para você começar a sentar que isso é normal, isso não está ligado a X, Y, Z, religiões, isso faz parte da constituição humana. O nosso organismo, ele produz energia, os neurônios produzem energia. Então, se nós estamos falando de energia, não tem que ter vergonha lá atrás, na sua crença, você não tem que ter, tem que observar como você vê, porque isso pode vir a sabotar ou potencializar aquilo que você está fazendo, né? Por exemplo, né, hoje, os russos estão pesquisando como substituir a pilha do marca-passo com um tipo de energia do sangue. Né? Olha só que interessante, nós temos que voltar, que lá atrás a gente aprendeu desconectado, que tudo isso tem uma razão de ser, infelizmente não é linkado na escola, não é estimulado essa congruência do porquê a gente estuda cada coisa separada, e depois a gente cresce sabendo que uma coisa é separada da outra, lembra da cômoda, das gavetas, tudo afeta o todo, que você põe numa afeta as outras, né? A gente tem que integrar isso. E a energia faz parte da nossa vida, não só no celular, na pilha, na televisão, mas ela faz parte do ser humano. E nós estamos conectados com essa energia que a gente não vê, tá? Tem uma outra experiência, por exemplo, que eles fizeram um transplante de coração numa criança, né?
e depois de um tempo essa criança começou a ter sonhos, pesadelos como se ela fosse ser assassinada. E aí foram pesquisar, mas de onde veio esse coração? Qual que era a história dessa criança que foi a doadora? E aí eles descobriram que a criança doadora foi assassinada. E com isso eles começaram a aproveitar essa circunstância e com a investigação com a criança que recebeu o órgão, eles chegaram ao assassino. Agora me responde, o coração tem cérebro? Não. Como é que a criança pegou o coração de uma pessoa que já não está mais fisicamente aqui, mas teve uma comunicação em energia? Porque a energia existe, gente. A energia existe, permeia tudo. E quando nós estamos trabalhando com lei da atração, com meditação, com Ho'oponopono, com o que quer que você esteja trabalhando, com espiritualidade, com espiritismo, com Reiki, são modalidades de uso dessa mesma energia que você pode canalizar para utilizar uma pilha, para ligar a luz, para inventar, para elaborar o micro-ondas, entendeu? É a mesma energia. Vamos parar de ficar segregar. Uma energia pode conversar, outra energia não, uma energia é diferente da outra, essa daqui é X, aquela é Y, tudo é energia. Então vamos começar a conceber as coisas integradas. Nós precisamos compreender energia e nós precisamos compreender o todo, tá? Aí, então, compreender o todo, compreender a energia, entender da onde a gente traz isso. Começar a dar luz nesse inconsciente que está trabalhando 95% do nosso dia no piloto automático sem a gente controlar. Por isso que muitas vezes a gente se acha vítima, né? A outra parte, ansiedade, pressa. Lá atrás, como eu falei, né, na nossa infância, a gente tem experiências boas, experiências ruins, isso viram crenças e também se adequa, se soma no programa do nosso modo de sobrevivência do piloto automático, né? Se eu falasse para você assim, que você não vai morrer hoje, e que você não vai morrer amanhã, e que você não vai morrer, eu estou falando do corpo, porque a consciência da gente não morre. Lembra do transplante do coração para criança, né? Se a pessoa morreu, aquele órgão só está vivo, como é que ele conseguiu fazer essa conexão de informação de um corpo que já viveu e passar essas informações via sonho e tudo mais? Energia, tá? Então, muitas vezes a gente faz as coisas porque a gente quer, faz as coisas e fica ansioso para que aconteça logo. Porque a primeira experiência ruim, vamos dizer, uma das primeiras que a gente tem, acho que seria a pior que a gente tem, é quando a gente está crescendo e tem um parente que morreu e tal, então aquilo dá um baque. Você começa a pensar primeiro, ai meu Deus, meus pais vão morrer, depois você passa, não, eu vou morrer, né? E se eu falar para você, a consciência não morre, para pensar. Seu corpo vai chegar uma hora que ele vai ter um prazo de validade. Mas o seu eu, a sua consciência, aquilo que rege o corpo, porque você não pega o seu inconsciente e invasa dentro do vidro. Aquilo é um circuito energético, aquilo é um programa, aquilo é etérico, vamos dizer, impalpável, como a energia da luz, da pilha e tudo mais. Aquilo não morre. Pode procurar o que é energia, se a energia morre, não morre. Então vamos considerar que essa sua consciência, isso que faz você animar o seu corpo, não morre. Vamos pensar, se eu não morrer, que coisas eu faria, que pressa eu teria de fazer determinadas coisas e que coisas mais eu faria que as minhas crenças estão impedindo por causa da minha idade, por causa de X, Y, Z, eu não estou fazendo agora. Percebe se não dá um alívio em você, não te dá uma vontade de fazer as coisas. Nesse momento quando você para se questionar isso, para se questionar sobre a energia, sobre as suas crenças, você está dando luz àquele comando do piloto automático que a gente aprendeu de pequeno, e você está sobrescrevendo aquilo que, se você repetir várias vezes esse tipo de atividade, isso vai criar um hábito, isso vai modificar a sua genética, que vai modificar a maneira como você percebe as coisas, que vai modificar as situações que você vai atrair.
e que vai modificar a sua energia e novamente vão criar novas células e novamente você vai estar numa outra vibração e se conectando com outras circunstâncias. É como você pegar o Wi-Fi no poste sem certa, né? Não dá para conectar, você ligar um aparelho 220 numa tomada 110. Então, assim, conceber que energia, toda energia é energia, não tem energia espiritual ou não, é diferente, essa pode, essa não posso falar, tudo é energia, rege a nossa vida. Nós estamos falando só de aspectos diferentes dela, então que isso não seja motivo do seu inconsciente te sabotar, né? Saber que nós compreendemos de formas segmentadas as coisas desde pequeno, na escola e tudo mais. Então, integrar isso. E saber que nós temos um inconsciente que se forma e que se a gente não começa a questionar, a gente fica só no play ali, ele está tocando sem você perceber. Por exemplo, você aprende a dirigir. Aí, você consegue dirigir e conversar. Você vai parar no farol, você vai perceber no retrovisor se é hora ou não de ultrapassar, você vai fazer tudo isso automático. Isso é o seu inconsciente que aprendeu aquilo de tanto repetir, ele faz sozinho. Você nem presta atenção no que você está fazendo. Então, assim, ele rege a nossa vida, né? E ele tem uma função, mas algumas funções podem ser reescritas. E aí é onde está a questão das crenças da gente. Se você não dá a luz e não começa a observar que crenças você tem sobre aquilo, não é a prática, não é o número 108, não é fazer 55 vezes 5 vezes 10 vezes 20, não é encosto, não é arruda, não é o incenso que vai mudar. Se você não der um enfoque de que o seu inconsciente está comandando e não questionar ele, da onde vem aquilo que você está pensando, você vai estar naquele piloto automático e ele automaticamente vai te sabotar. Sabe aquela coisa, você está querendo ver um filme, mas aquele filme mexe com algumas crenças suas. De repente dá fome, de repente dá sono, de repente toca um telefone. É a sua energia do seu inconsciente criando situações para você não sair daquele campo seguro. Então, se você não pratica, não faz uma constância e não enxerga essa atividade, não começa a perceber que você tem duas mentes, a consciente e a consciente, a criativa, né, e a da sobrevivência, você vai deixar aquela da sobrevivência agir no seu dia a dia, tá? Então, isso é muito importante, tá? O que acontece em relação ao piloto automático e em relação à parte neuronal? Então, vamos lá. As nossas células, elas não sabem diferenciar aquilo que é real daquilo que é imaginário. Aí entra aquela questão de que muita gente fala, você tem que fingir para que aquilo vai acontecer, fingir e sentir. Só que, seu inconsciente sabe que aquilo não é verdade. Então, ele vai sabotar. Ele, de alguma forma, ele vai criar para falar assim, isso aqui não é real. Tá? Porque você sabe, você quer um carro dos seus sonhos. E aí, não, a fulana lá no YouTube falou que eu tenho que sentir, como se eu tivesse tido o carro. Aí vou lá, eu sinto, meu Deus, eu tô no carro, eu sinto o cheiro do carro, eu já sei como é que é o carro de A a Z, eu já sei como é que é o pneu, eu já sei como é que é tudo, blá, 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 blá. Né? Ok. Aí você fez aquilo. Aí você abre o olho, terminou a meditação, tá lá o seu exercício. Como que é o resto do seu dia a dia? Você tá observando que o fulano tá gordo, você tá observando aquele cara chato chegou lá nas vendas, você tá olhando no WhatsApp que a pessoa ficou tirando sarro do outro, porque você tá acostumado com esse tipo de padrão, por exemplo, você tá gastando tempo com um programa de humor que não te acrescenta nada, depois daqui a pouco te dá fome, aí você esquenta qualquer coisa pra você. Como é que tá essa linguagem do resto do seu dia? Piloto automático, você não está se dando valor, você não está selecionando aquilo que você quer vivenciar, você está se gerando cargas de energia que não coincide com aquele carro que você até pode ser que tenha sentido na hora e que era seu, mas o resto do seu dia você está numa situação de outra vibração.
Então não é só a questão de falar assim, você quer um emprego novo, você quer vibrar abundância, você tem que se vestir como se você fosse abundante, você tem que se colocar como se você fosse abundante. Você tem que observar o seu piloto automático. Olha só, você capta uma informação pelos teus sensores, visão, audição, paladar, tato, né? Você capta aquela informação, tá? Aí os seus neurônios vão fazer energia, eles vão estar criando sinapses, né? Essa informação vai cair na corrente sanguínea, vai desencadear certos hormônios e nesse momento as nossas células estão se reproduzindo e gerando a atividade, o comportamento diante daquilo que você experienciou. Se é uma coisa boa, o que acontece é que as células vão se reproduzir com base nesses hormônios da felicidade, hormônio do prazer, vai te dar uma gratidão, né? Mas se você capta se você começa a experienciar situações ruins, vão desencadear hormônios opostos, hormônios do estresse. E a primeira coisa que causa doença não é o estresse. Por quê? Porque quando você tem um estresse, você desencadeia alguns hormônios e você começa, a primeira coisa que você impede o seu sistema de atuar é a imunidade, porque na hora do estresse o organismo compreende assim, eu tenho que irrigar sangue para as pernas e para os braços, porque a pessoa tem que fugir, né? Ou ela tem que correr, ou ela tem que lutar. Então não importa se ela tem imunidade ou não, porque se aquele perigo alcançar ela, não vai ser a imunidade que vai contar, eu preciso ter agilidade, né? Então quando você vive uma situação de estresse, quando você está constantemente vivendo uma situação de estresse, independente de você praticar lá e você se sentir, você até se vestir daquele jeito, se você não se observar no seu dia a dia nas pequenas coisas, que você está dando foco e o que você está dando foco, você vai aumentar aquilo. Quando você aumenta aquele estresse, mesmo que eu falo que as células não enxergam, porque você pode estar de olho fechado, você pode estar deitado antes de dormir, você só está relembrando coisas ruins. Então, a célula não vai saber se aquilo que você está vivendo é coisa ruim agora. Ela vai interpretar como uma coisa ruim, vivenciando ou repetindo isso no cérebro. Né? Por isso que analogamente se fala que você tem que imaginar para acontecer, porque você vai estar criando esses hormônios, só que da felicidade, do prazer, do bem-estar, só que no resto do dia você está focando situações que desencadeiam sentimentos estressantes, que desencadeiam te levam a modo de sobrevivência, quer dizer, você não está atuando, você está vítima ali do seu subconsciente que está regendo ali, porque as células estão se reproduzindo e estão criando novas células com base na mesma experiência, com base nas mesmas sensações, te gerando as mesmas percepções, te gerando as mesmas atitudes. Então, terceira parte, quando nós estamos trabalhando com energia, quando nós estamos compreendendo o todo, nós temos que levar em conta que o nosso organismo faz parte do todo, gente. Não é assim, hoje eu vou trabalhar a lei da atração e o resto do dia meu corpo trabalha sozinho. São coisas integradas que acontecem ao mesmo tempo. A parte de reprodução celular com base naquilo que você viveu, duplicando, triplicando as células, porque todo dia a gente renova as células e morrem certas células, né? Então, quando você escolhe aquilo que você quer observar o resto do dia, quando você passa a se dá atenção ao seu presente, né? E dá luz ao seu inconsciente, começa a enxergar que crenças você está trazendo junto com aquilo que você está fazendo, começa a integrar esse todo, aí você vai estar entrando numa outra vibração. Então, de novo eu repito, não é a questão de ter o número certo de contas, de ter que ser 108, porque não pode ser Japamala meio, Japamala 54, mesmo que vezes 2 dá 108, não pode ser Japamala com marcador, não pode ser isso, não pode ser aquilo, tem que ser assim, ou eu tenho que fazer com grafite, eu não posso fazer 55 vezes 5 com a caneta. Não é isso que vai afetar. Você pode estar fazendo certinho, mas se você não concebe que energia, se você não concebe que quando você está fazendo, está envolvendo processos neuronais, duplicando, triplicando células dentro de você, que estão gerando
inclusive as informações das crenças que você tem, tudo ali está sendo programado e reprogramado e reprogramado. Se você não mudar isso, você não vai conseguir o seu sucesso daquilo que você quer, tá? Então, assim, para a gente criar uma realidade diferente, a gente tem que começar a mudar a nossa realidade, mudar os nossos hábitos, você entendeu? Aí você fala assim, mas eu não quero saber nada dessas coisas, eu sigo a minha vida, eu sou uma pessoa honesta, faço tudo certinho, e não roubo, não mato, e tudo bem. Só que assim, você depois vai dizer que é o universo que tá ruim, que é o emprego que tá difícil, porque lá atrás as suas crenças estão sendo reproduzidas, você não está enxergando. Então não é o universo, é você que não quer mudar porque é confortável a gente tá, porque o novo assusta, né? A gente lá atrás a gente foi programada de que o novo assusta, né? Quando a gente tem essa coerência de ação com os pensamentos, né, e a prática, existe uma mudança na mente, existe uma mudança no corpo. Por que, por exemplo, os seminários que a gente faz, né, normalmente quando se faz o seminário, eles duram 3, 4 dias, né, ou duram um final de semana. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, os neurônios, eles levam um certo tempo para eles se fixarem. Então o que acontece? Você tem uma ideia lá, foi isso, olha, descobri, eu vou começar a fazer assim assim. Se você não repetir pelo menos em 72 horas, o teu organismo, o teu piloto automático, ele vai deixar aquilo lá como inútil, porque você não solidificou aquela nova sinapse que foi criada. O organismo naturalmente vai te puxar para aquele que ele já conhece, porque ele tem um programa de sobrevivência. Então, até por isso, quando você começa uma atividade de lei da atração ou de meditação, você tem que esperar um prazo para aquele hábito fortalecer essas novas sinapses neuronais ali dentro do teu cérebro e modificar a sua energia. Então, não vai acontecer de hoje para amanhã. Vai acontecer sim, que você está meditando, você está se dedicando um tempo, então você está modificando seus hormônios. Lembra que eu falei do trajeto, percepção, né, mental ou percepção real, ela vai desencadear sinapses na sua mente, no seu organismo, vai passar a informação via sangue, vai ativar as suprarrenais, ela vai produzir determinados hormônios que vão ativar células para você desempenhar certo comportamento, vai te dar certas emoções e aquilo vai ser duplicado, triplicado, né? Porque a gente se reproduz as células todos os dias, né? Então, naquele momento está acontecendo sim, mas a constância é que vai fazer com que você sobrescreva aquele círculo vicioso antigo. Então não dá realmente, não tem mágica, não tem vela, não tem incenso, não tem nada que faça acelerar de hoje para amanhã e já fazer boom acontecer, tá? Saiba disso. E nesse ínterim, se você não começar a se dar conta de que crenças você tem em relação àquele assunto, o seu inconsciente vai te puxar para aquilo que ele está acostumado, porque ele acha que é seguro, tá? Então, isso é o que precisa ser visto, tá? Então, vamos dizer assim, que o que a gente pode fazer é coisa simples. Depois eu quero passar a parte de técnica para vocês, tá? Mas, de modo geral, pequenas mudanças. Você acordou hoje, aí você vai no banheiro, banho e tal. Experimenta trocar. Primeiro você toma banho, depois você escova os dentes. Pronto, você já tirou, já mostrou para o seu inconsciente que faz o piloto automático que é justamente criativa, tá? Ele vai desempenhar, sim, funções essenciais para você. Você não vai precisar reaprender a andar, olhar, abrir os olhos, engolir. Isso ele faz, ok? Muito grata. Mas essa parte de decidir o que eu quero pensar, como eu quero ver, escolher o que eu quero ver que me traga, e pensar e vivenciar que me traga felicidade e mostrar que eu estou no comando, sou eu, minha mente consciente é que vai fazer isso. Então eu vou começar a diminuir o poder desse inconsciente e me empoderar de quem eu sou, do meu poder criativo. Então eu vou mudar os hábitos. Por exemplo,
Às vezes eu faço isso, eu levanto, vou na cozinha, abro meu laptop, ponho a senha e vou fazer o café. No dia seguinte eu não faço isso. No dia seguinte eu faço o café, depois eu abro o laptop. Que é pro meu inconsciente parar de ficar achando que ele tem que mandar tudo na minha vida. Algumas coisas sim, mas outras não. E aí sabe o que acontece? Quando você muda, tem um curto-circuito ali. Onde eu fica, opa, peraí, não era assim, né? Nisso, esse lapso, vamos dizer assim, simbolicamente, ele te abre portas para você começar a ver outras coisas diferentes. Vai te dar um prazer no fim do dia de você falar assim, olha, sabe que eu tô me sentindo um pouco diferente hoje? Parece que o dia foi mais legal. Porque você tomou o comando do seu inconsciente, mesmo que pequeno. E aquele prazer repetido que você vai começando a se observar mais, né? Passou por uma situação de estresse, põe a mão no coração e respira. O que esse batimento forte que está gerando energia está me dizendo? A gente não costuma fazer isso, vai no piloto automático, já atrai situações, o cérebro já está atraindo situações que lembram aquela sensação e você já vai se carregando daquela sensação e os hormônios vão se produzindo no estresse e as células vão se produzindo. E o seu dia, como é que você quer que muda o seu futuro se você vive lembrando do passado, né? Então, assim, quando você põe, né, voltando, quando você põe a mão no coração, respira, peraí, meu coração está forte porque eu tô com raiva. Ai, por que eu tô com raiva? Porque aquela pessoa falou aquilo, eu não gostei, não sei o que, ela podia ter feito diferente. Não, pera. O que eu não fiz que eu deveria ter feito? Não é o outro que fez alguma coisa que te deixou com raiva. Ele só mostrou pra você que você tinha que pensar ou você tinha que agir diferente e você não fez, por isso você tá com raiva. Então, por exemplo, você vai fazer o Ho'oponopono lá porque você tá com raiva da pessoa. Eu te perdoo, sinto muito, eu te amo. O seu inconsciente vai falar assim, pera, ela é uma safada, ela fez isso pra mim, como você quer perdoar ela? Não vai adiantar você fazer o Ho'oponopono se você não entender essa parte toda que eu te falei desde o começo. Aí você pega e para e pensa assim, como eu falei, pô, a pessoa me deixou com uma puta raiva, mas essa raiva vem porque eu queria ter feito isso e aquilo que eu não fiz. Aí sabe o que vai acontecer? Você pega o seu Ho'oponopono, o seu Japamala, eu me perdoo, sinto muito, eu me amo. Se perdoa porque você deixou de fazer um negócio que você devia ter feito. Isso te fez mal. Então você vai estar se perdoando. Percebe que até a prática muda quando você tem o enfoque correto. É essa compreensão do todo que falta a gente ter. A gente prende tudo separado. A gente não põe tudo num contexto só. Está tudo interligado. E as crenças sabotam. O nosso organismo se reproduz diariamente, celularmente, as mesmas células e faz você fazer as mesmas escolhas, porque você não deu luz ao seu inconsciente, você não começou a pegar as rédeas dele e a falar, não, peraí, isso aqui não é bem assim, você começou a não mudar os hábitos. Então, tudo isso pode potencializar aquilo que você está querendo de bom para a sua vida, os seus desejos. E lembre daquela história que a consciência não morre. Não tenha pressa, a gente não vai morrer. O corpo pode até, a gente desapega futuramente, mas a nossa consciência, né, ela não morre. Então, isso já faz você não ter pressa. Se você sabe disso, que coisas você faz, percebe que, se você parar para pensar, você percebe que aquele seu desejo que você estava fazendo na lei da atração passa a ser menos importante, porque você sente uma liberdade tão grande quando você se desaprisiona dessa crença, que você começa a ver beleza em tudo, porque você está aliviada. Então tem uma série de coisinhas que a gente vai aprendendo que elas vão deixando amarras na gente. E aí não é que a prática deu errado, não é porque você usou o número errado, não é porque você fez com lápis, não é porque era encosto. Ah, é porque eu tô com encosto. Gente, se você não mudar a sua energia, não é que a pessoa tá com encosto. Você tá atraindo aquele tipo de vibração. Você está naquela vibração. A compreensão das coisas tem que ser de uma forma diferente, tem que ser visto o todo, eu e o outro, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do seu inconsciente, ver como o programa automático está fazendo, como você vê a coisa, tudo isso faz parte, tá? E aí tem as técnicas que a gente vai trabalhar
Cada coisa. Então, eu quero me sentir abundante, eu quero ter XY coisas, que crenças que eu vou ter. Isso traz medo? Para pensar, isso traz medo? O medo, o novo me dá medo? Então, da onde será que eu tive medo quando eu era pequena, que foi tão forte? Não, então eu vou fazer uma técnica para me liberar do medo. E aí eu volto e faço aquela prática lá da lei da atração que você escolheu, de preferência, a sintonia espiritual que você queira, que tudo é energia, lembrando e frisando. Ela vai ficar melhor, ela vai ficar mais potencializada, porque nós somos um todo, nós escolhemos aquilo que a gente quer, não adianta fazer a prática e o resto do dia você ficar dando enfoque ruim. Isso acontece também porque as suas células estão se reproduzindo naquele esquema de estresse, então você automaticamente está se conectando e vendo só as coisas estressantes, né? Então experimenta, por exemplo, antes de você dormir, não cai na cama e dormir de vez, tá, gente? Experimenta você fazer assim uma observação de como foi o seu dia, que coisas boas você viveu. Vai treinando seu cérebro a ver coisas boas, porque não é psicológico, é orgânico. Coisas boas desencadeiam hormônios bons e as células se reproduzem nesse hormônio, vão determinar o comportamento seu do dia seguinte, e você vai reparar que você vai estar olhando mais coisas boas do que ruins, e aquilo vai sendo constante, você vai sobrescrevendo o inconsciente, você vai ficando com uma energia mais elevada, se conectando com as coisas que você quer. Então, observa. Eu tive isso e aquilo. Ok. Muito obrigada, gratidão, universo, por isso. As coisas ruins que eu vivi, eu vou tirar aprendizados. Segunda parte, como vai ser meu dia amanhã? Sai do piloto automático. Começa a programar o que vai ser, não com base naquele dia que você teve e que você não parou para refletir as coisas boas que você aprendeu. Porque como é que você quer mudar o amanhã se você nem se dá conta e nem dá o foco em como foi o seu dia hoje, né? Ele só vai repetir. Se ele só vai repetir, como é que vai ser uma coisa diferente, né? Então, planeja como vai ser amanhã, de preferência com as coisas boas. Você vai num ambiente estressante trabalhar, você começa a imaginar as pessoas bem porque você está bem. Amanhã vai ser um dia bom, amanhã eu vou focar isso que eu vou fazer e vai dar certo. Eu já estou vendo que vai estar dando certo, amanhã eu vou fazer aquilo outro. O sol acho que vai estar mais quentinho, então eu vou pôr essa roupa. Começa a fazer atividades que você se veja bem no dia seguinte. Você vai ver como vai começar a fazer diferença. É uma pequena coisa, mas é de pequeno. Por isso que o pessoal fala assim, é de pequenas coisas que você vai nas grandes. Não vai no desejo de 3 milhões de reais, começa nos 50, né? O que está por trás, é simbólico, é isso. Quando a gente muda o pequeno, por incrível que pareça, pode até ser pequeno, essas pequenas atividades que eu falei, você se sente tão preenchido no dia seguinte quando você vai ver o resultado, quando você começar a perceber que aquele dia foi realmente bom, que você toma o comando do teu inconsciente, né? E tudo aquilo que eu falei fez sentido para você porque você experienciou. Essa experiência não vai ser na mesma proporção do dinheirinho pequeno que você quer começar a usar a lei da atração. Ela vai ser muito maior. Então não compara também, eu não quero começar pequeno, eu quero começar grande. Mas põe na tua cabeça o seguinte, você começa pequeno, mas o que você vai ter de enriquecimento de experiência, tendo toda essa compreensão que eu te passei, ele vai te preencher de uma forma muito maior do que o valor que você quer atingir na loteria, ou no salário, ou enfim, entendeu? Então, é nesse sentido que você tem que observar, e não é o instrumento, não é o lápis, não é a vela, não é a ruda, não é o incenso que está fazendo ou não fazendo você conseguir o que você quer. Você tem que observar tudo isso que eu coloquei aqui para você, tá bom? E por último, é assim, você muda. O meu universo muda também, porque nós estamos conectados. Lembra da energia? Energia não é diferente do micro-ondas, da energia do transplante, da energia do seu organismo. É tudo a mesma coisa. Então, nós fazemos parte de um todo. Se você muda e fica feliz, se você muda as suas crenças e o outro muda as crenças, o outro muda enfoque, outro muda enfoque, nós viramos uma potência de energia bacana, né? Mas tem que mudar o enfoque. Para de ficar só olhando as coisas ruins. Comece a olhar as coisas boas e cultivar as boas. Né? Compreende que isso leva um tempo, organicamente falando, as novas sinapses demoram um tempo para elas se refazerem e se substituírem, né?
E com tudo isso, volta o vídeo, escuta devagarzinho, escreve as suas dúvidas aqui embaixo no campo, tá? Eu vou responder na medida do possível. Se inscreve no canal. E aí no próximo vídeo eu vou passar as técnicas que eu acho que são mais rápidas e mais eficazes para você sentir, porque a gente tem mesmo essa ansiedade, né? Embora esteja compreendendo agora que tem um prazo e um porquê, né? Mas vou passar algumas que são muito eficazes, que podem potencializar a sua prática com o Japamala, o seu Ho'oponopono, todos os hábitos que você venha escolher de maneiras de lidar com essa energia sutil, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.